Quer brincar com a gente? Perguntou a mendiga de 3 anos ao milionário chorando na praça. Ricardo Santos chorava sem se importar com quem passasse. Sua vida havia desmoronado em questão de meses e agora ele não conseguia mais fingir que estava bem. Foi quando sentiu uma mãozinha pequena tocar seu braço. Ao levantar os olhos inchados de tanto chorar, viu uma menina que não devia ter mais de 3 anos segurando uma boneca surrada. Quer brincar com a gente? Perguntou a criança com uma voz doce que fez o coração de Ricardo apertar. Eu não estou com vontade de brincar, respondeu ele, tentando limpar as lágrimas discretamente. A menina não se intimidou. Pelo contrário, subiu no banco ao lado dele e colocou a boneca entre os dois. A Nina também está triste, disse ela, mexendo nos cabelos desgrenhados da boneca. Viu? Ela está chorando igual você. Ricardo olhou para a boneca. Era velha, com o rosto manchado e o vestido rasgado em vários lugares. Mesmo assim, a menina a segurava com tanto carinho que parecia ser o bem mais precioso do mundo. Como você se chama? Perguntou ele, secando os olhos com as costas da mão. Marina. E a Nina é minha amiga. A gente mora ali, disse ela, apontando para uma direção vaga além das árvores da praça. Havia algo naquela criança que mexia com Ricardo de uma forma estranha. Talvez fosse o jeito delicado como ela tratava a boneca, ou a forma natural como havia se aproximado dele sem medo. Ou talvez fosse outra coisa que ele ainda não conseguia identificar. Sua mãe não vai ficar preocupada com você aqui? Perguntou Ricardo. O rostinho da menina se entristeceu por um momento. A tia Benedita disse que minha mãe foi viajar, mas ela demora para voltar. Marina suspirou e balançou a boneca nos braços. A Nina disse que talvez ela tenha se perdido. Ricardo sentiu uma pontada no peito. Aquela resposta inocente carregava muito mais dor do que uma criança de 3 anos deveria conhecer. E seu pai? Não sei quem é. Marina deu de ombros com a naturalidade típica das crianças. Mas a tia Benedita cuida bem da gente. Ela tem muitas crianças para cuidar. Naquele momento, uma mulher de cerca de 60 anos apareceu entre as árvores, caminhando em direção a eles com pressa. Marina, quantas vezes eu já disse para não sair de perto de mim? A mulher chegou ofegante, mas não parecia brava, apenas preocupada. Desculpa, tia Benedita. Mas o moço estava chorando e a Nina quis vir ajudar. Marina explicou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Benedita olhou para Ricardo com desconfiança. Ele estava bem vestido, com um terno caro e sapatos de couro, claramente alguém com dinheiro. Para ela, homens ricos que ficavam sozinhos em praças conversando com crianças não era um bom sinal. Vem cá, Marina. Vamos para casa. Benedita estendeu a mão para a menina. Espera, tia. O moço ainda está triste. Marina virou-se para Ricardo. Você quer ir na nossa casa? A tia Benedita faz um café muito gostoso. Ricardo hesitou. Não era uma boa ideia aceitar o convite de desconhecidos, especialmente quando estava tão vulnerável emocionalmente. Mas havia algo naquela menina que o atraía de uma forma inexplicável. Não precisa se preocupar, disse ele para Benedita. Eu só estava passando por um momento difícil. Sua neta é muito doce. Ela não é minha neta. Benedita corrigiu, mas sua voz ficou mais suave. Marina é... Digamos que eu cuido dela. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A gente mora num lugarzinho pequenininho. Marina continuou falando, balançando a boneca. Mas tem espaço para mais gente. A tia Benedita sempre arruma espaço. Ricardo olhou para a criança e sentiu uma mistura de carinho e melancolia. Fazia tanto tempo que não convivia com crianças. Fazia tanto tempo que não se importava com mais ninguém além de si mesmo. Talvez outro dia, respondeu ele, levantando-se do banco. Agora eu preciso ir. Você vai voltar amanhã? Marina perguntou, segurando a boneca contra o peito. Não sei. Ricardo hesitou. A gente vai estar aqui. A Nina gosta de brincar na praça. Marina sorriu, e por um momento, Ricardo sentiu como se alguém tivesse acendido uma pequena luz dentro do seu peito. Enquanto caminhava para longe, Ricardo não conseguia parar de pensar na menina.
Havia algo familiar nela, mas não conseguia identificar o que era. Talvez fosse apenas a solidão falando mais alto, ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em meses, alguém havia se aproximado dele sem querer nada em troca. Naquela noite, em seu apartamento vazio, Ricardo ficou olhando pela janela em direção à praça. Não conseguia tirar da cabeça a imagem de Marina segurando a boneca surrada com tanto carinho. Havia uma pureza naquela criança que ele havia perdido há muito tempo. No dia seguinte, Ricardo se pegou caminhando em direção à praça novamente. Disse para si mesmo que estava apenas dando uma volta, mas no fundo sabia que estava procurando por Marina. E ela estava lá sentada no mesmo banco, brincando de dar comida para a boneca com folhas que havia coletado. "Você voltou!" Marina gritou quando o viu, correndo em sua direção com a boneca nos braços. "Oi, Marina." Ricardo não conseguiu evitar um sorriso pequeno. "A Nina ficou esperando você ontem à noite. Ela disse que você parecia precisar de amigos." Marina voltou para o banco e fez espaço para ele se sentar. "E você? Você também acha que eu preciso de amigos?" Ricardo se sentou ao lado dela. "Todo mundo precisa." Marina respondeu com a sabedoria simples das crianças. "Eu tenho a Nina e a tia Benedita e as outras crianças, mas às vezes fico triste também." "Por que você fica triste?" Marina ficou em silêncio por um momento, mexendo no cabelo da boneca. "Às vezes eu sonho com uma senhora que me dava colo e cantava músicas bonitas, mas quando eu acordo, ela não está aqui." A voz da menina ficou mais baixa. A tia Benedita disse que foi só um sonho, mas parecia muito real. Ricardo sentiu um aperto no peito. Conhecia bem aquela sensação de sonhar com alguém que não estava mais por perto. "Eu também tenho sonhos assim", admitiu ele. "Com quem você sonha?" Marina o olhou com curiosidade genuína. Ricardo hesitou. Havia tanto tempo que não falava sobre isso com ninguém. "Com minha família", disse finalmente. "Eles estão longe agora." "Eles foram viajar também?" "Algo assim." Ricardo não queria mentir para a criança, mas também não sabia como explicar a complexidade da sua situação. Durante a hora seguinte, Marina mostrou para Ricardo todas as brincadeiras que fazia com a boneca. Criava histórias elaboradas onde a Nina era uma princesa, ou uma médica, ou uma professora. A imaginação da menina era contagiante, e Ricardo se pegou participando das brincadeiras sem perceber. "A Nina gostou muito de você", Marina disse quando estava na hora de ir embora. "Ela quer que você venha brincar de novo." "E você também quer?" Ricardo perguntou. "Claro, você é nosso amigo agora." Marina sorriu daquele jeito que fazia o coração de Ricardo apertar. Nos dias que se seguiram, Ricardo começou a fazer daquela visita à praça parte da sua rotina. Todos os dias, por volta das 3 da tarde, ele caminhava até lá e encontrava Marina brincando com a boneca. Benedita sempre ficava por perto, observando de longe, ainda desconfiada, mas gradualmente se acostumando com a presença dele. Em uma das tardes, Ricardo trouxe um pequeno presente para Marina, um vestidinho novo para a boneca Nina. Os olhos da menina se iluminaram quando ela viu o presente. "É para Nina?" perguntou ela, tocando o tecido macio com reverência. "Para vocês duas", Ricardo respondeu. Marina trocou a roupa da boneca com cuidado, como se estivesse lidando com algo extremamente valioso. Quando terminou, abraçou tanto a boneca quanto Ricardo. "Obrigada", sussurrou ela. Ninguém nunca deu presente para Nina antes. Naquele momento, Ricardo sentiu algo se mexer dentro dele, uma sensação que havia esquecido que existia. A alegria de fazer alguém feliz sem esperar nada em troca. "Marina", chamou Benedita de longe. "Vem cá, filha. Tá na hora de ir para casa." Mas dessa vez, em vez de simplesmente acenar "tchau", Marina pegou na mão de Ricardo. "Você quer conhecer nossa casa?" perguntou ela. "A tia Benedita disse que pode, se você quiser." Ricardo olhou para Benedita, que fez um sinal discreto com a cabeça. Havia algo na expressão da mulher que ele não conseguia decifrar, mas parecia ser uma mistura de aprovação cautelosa e curiosidade. "Claro", Ricardo respondeu. "Gostaria muito." O caminho até a casa de Benedita foi uma surpresa para Ricardo. Eles saíram da área nobre da cidade e foram caminhando por ruas cada vez mais simples,
até chegarem a uma região que ele nunca havia visitado antes. As casas eram pequenas e modestas, mas bem cuidadas. A casa de Benedita era uma construção simples de 2 quartos nos fundos de um terreno maior. Mas o que mais chamou a atenção de Ricardo foi a quantidade de crianças no quintal. Havia pelo menos 6 crianças de idades diferentes brincando, todas parecendo bem cuidadas e felizes. "Bem-vindo à nossa família", disse Benedita, abrindo o portão. "Não é muito, mas é nosso lar." "Gente! Gente!" Marina gritou para as outras crianças. "O Ricardo veio visitar a gente." As crianças pararam de brincar e se aproximaram com curiosidade. Havia 2 meninos de cerca de 6 anos, uma menina de 4, 2 bebês que engatinhavam pelo quintal e outra menina de uns 5 anos que ficou mais tímida. "Este é o João e o Pedro." Marina apresentou os meninos gêmeos. "Essa é a Luana", apontou para a menina de 4 anos. "A Carla", indicou a menina tímida. "E os bebês são o Miguel e a Sofia." "Prazer em conhecer vocês." Ricardo se agachou para ficar na altura das crianças. "Você é rico?" perguntou João sem rodeios. "João", Benedita repreendeu. "Isso não se pergunta." "Tudo bem", Ricardo riu. "Sim, João, eu tenho dinheiro." "Por que você estava chorando na praça, então?" Pedro perguntou com a curiosidade típica das crianças. Ricardo ficou sem resposta por um momento. Como explicar para crianças que o dinheiro não resolvia todos os problemas? "Às vezes as pessoas ficam tristes mesmo tendo dinheiro", respondeu ele finalmente. "Tristeza não é uma coisa que a gente compra ou vende." "Igual a Nina", Marina disse segurando a boneca. "Ela tinha roupa nova, mas ainda ficava triste às vezes." "Exatamente como a Nina." Ricardo sorriu. Benedita serviu café para Ricardo em uma xícara desemparelhada. Mas o café estava delicioso. Enquanto as crianças brincavam ao redor deles, ela contou um pouco da história de cada uma. "A Marina chegou aqui há cerca de 2 anos", Benedita explicou. "Alguém a deixou na estação rodoviária com apenas a boneca e um bilhete dizendo para cuidarmos bem dela." "E você não tentou procurar a família?" Ricardo perguntou. "Claro que tentei. Mas não havia nenhuma pista, nenhum documento, nenhum nome, nada. Era como se ela tivesse aparecido do nada." Benedita suspirou. "As outras crianças também chegaram aqui de formas similares. Pais que não podiam cuidar, famílias que se desfizeram, situações difíceis. E você cuida de todas elas sozinha?" "Faço o que posso. Algumas pessoas da comunidade ajudam quando podem. Recebemos algumas doações pequenas. Não é fácil, mas nenhuma criança deveria crescer sem amor." Benedita olhou para Marina, que estava ensinando Luana a pentear o cabelo da boneca. "Principalmente a Marina. Ela é especial. Mesmo depois de tudo que passou, ela ainda acredita que o mundo é um lugar bom." Ricardo observou Marina brincando com as outras crianças. Havia uma liderança natural nela, um cuidado maternal que era impressionante para alguém tão nova. Ela dividia tudo o que tinha, consolava quem estava triste e sempre encontrava uma forma de transformar qualquer situação em brincadeira. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. "Benedita", Ricardo disse depois de um tempo. "Posso perguntar uma coisa?" "Claro. Você nunca teve curiosidade sobre quem deixou Marina na estação? Quero dizer, alguém simplesmente não abandona uma criança assim, sem um motivo muito sério." Benedita ficou em silêncio por um momento, mexendo na xícara vazia. "Claro que tenho curiosidade, mas também tenho medo", admitiu ela. "Marina é feliz aqui. Tem irmãos, tem uma rotina, tem amor. E se a pessoa que a abandonou voltar e quiser levá-la? E se for alguém que vai machucá-la novamente? Você acha que ela foi machucada? Não fisicamente, mas uma criança não esquece completamente de onde veio. Às vezes Marina fala coisas que uma criança de 3 anos não deveria saber." "Que tipo de coisas?" "Ontem ela estava brincando de boneca e disse que a Nina estava com medo porque os adultos estavam gritando muito alto. Quando perguntei de onde ela tinha tirado isso, ela disse que foi só imaginação, mas o jeito que ela falou..."
Parecia uma memória. Ricardo sentiu um calafrio. Começava a entender por que Benedita era tão protetora em relação a Marina. "E se eu pudesse ajudar?" perguntou ele. "Como assim?" "Financeiramente, quero dizer. Para cuidar das crianças, melhorar as condições aqui." Benedita o encarou com uma expressão séria. "Por que você faria isso? Você mal conhece a gente." Ricardo hesitou. A verdade era que ele mesmo não entendia completamente por que se sentia tão conectado com aquela família improvisada. "Porque faz tempo que eu não me sinto útil para alguém", admitiu ele. "E porque Marina, há algo nela que me lembra de quem eu era antes de me perder no meio de tanto dinheiro e problemas." Naquele momento, Marina se aproximou deles correndo. "Ricardo, Ricardo, você pode ficar para jantar? A tia Benedita vai fazer macarrão." Os olhos da menina brilhavam de animação. "Eu não sei se... Por favor, a Nina também quer que você fique." Marina segurou a boneca na frente dele. "Fala para ele, Nina." Marina fez uma voz diferente, como se fosse a boneca falando. "Fica, Ricardo. A gente gosta muito de você." Ricardo olhou para Benedita, que deu um pequeno sorriso e balançou a cabeça. "Parece que você não tem escolha", disse ela. Marina já decidiu. O jantar foi uma experiência única para Ricardo. Fazia anos que ele não participava de uma refeição em família de verdade. A mesa era pequena e as crianças faziam barulho, mas havia uma harmonia ali que ele nunca havia experimentado em sua própria casa, mesmo quando era casado. Marina insistiu para que Ricardo se sentasse ao lado dela e passou o jantar inteiro contando histórias sobre as aventuras imaginárias que ela e Nina viviam. As outras crianças também participavam, cada uma adicionando detalhes às histórias de Marina. Depois do jantar, as crianças se reuniram na sala pequena para ouvir Benedita contar uma história antes de dormir. Ricardo ia embora, mas Marina segurou sua mão. "Você pode ouvir a história também", disse ela. "A tia Benedita conta histórias muito bonitas." Ricardo se sentou no chão junto com as crianças, sentindo-se um pouco ridículo, mas ao mesmo tempo tocado pela inclusão natural delas. Benedita contou a história de uma princesa que havia perdido seu reino, mas encontrou uma família ainda melhor em uma floresta mágica. Durante a história, Marina se encostou no braço de Ricardo, ainda segurando Nina. O gesto simples e confiante fez com que Ricardo sentisse uma emoção que não conseguia nomear. Quando a história terminou e chegou a hora de colocar as crianças para dormir, Marina deu um abraço apertado em Ricardo. "Você vai voltar amanhã?" perguntou ela. "Se vocês quiserem, eu volto", Ricardo respondeu. "A gente sempre quer", Marina sorriu. "Você faz parte da nossa família agora." No caminho de volta para casa, Ricardo não conseguia parar de pensar nas palavras de Marina. "Você faz parte da nossa família agora." Quando foi a última vez que alguém havia dito algo assim para ele? Quando foi a última vez que ele havia se sentido realmente incluído em algum lugar? Nos dias que se seguiram, Ricardo começou a passar cada vez mais tempo com a família de Benedita. Trazia pequenos presentes para as crianças, ajudava com algumas contas da casa e, gradualmente, foi se tornando uma presença constante na vida deles. Mas foi durante uma tarde de chuva, quando todas as crianças estavam dentro de casa, que algo extraordinário aconteceu. Marina estava brincando quieta no canto da sala, fazendo Nina conversar com uma boneca de pano mais velha que pertencia a Carla. "A Nina tá contando para a boneca da Carla sobre quando ela morava numa casa grande." Marina narrava em voz baixa, pensando que ninguém estava ouvindo. Ricardo, que estava ajudando Benedita a dobrar roupas na cozinha, parou para escutar. Ela disse que tinha um quarto só para ela, todo rosa, e que tinha muitos brinquedos. Mas aí os adultos começaram a gritar muito e ela ficou com medo. Marina continuou, fazendo vozes diferentes para as bonecas. "Marina", Benedita chamou suavemente. "Vem cá, filha." A menina veio correndo, ainda segurando as duas bonecas. "Você pode me contar mais sobre essa casa grande que a Nina lembra?" Benedita se abaixou para ficar na altura da criança. Marina ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando decidir se deveria falar ou não. "Não é lembrança de verdade", disse ela finalmente. "É só brincadeira." "Mas se fosse lembrança de verdade, como seria?" Ricardo perguntou gentilmente.
Marina olhou para ele com seus olhos grandes e sérios. Tinha uma senhora que me dava banho e escovava meu cabelo. E tinha cheiro de flores no ar. E tinha música tocando sempre. Ela parou como se estivesse tentando lembrar de mais detalhes. E tinha outra menina que parecia comigo. Ricardo e Benedita trocaram olhares. Aquela não parecia ser imaginação de criança. Como assim parecia com você? Benedita perguntou. Igual meu rosto no espelho. Mas ela usava roupas diferentes, Marina explicou. E ela não gostava de dividir os brinquedos. E onde está essa menina agora? Ricardo perguntou, sentindo o coração acelerar. Marina deu de ombros. Na casa grande. Eu que vim embora. Por que você veio embora, Marina? A menina ficou séria de repente. Porque eu fiz alguma coisa errada, mas não lembro o que foi. Sua voz ficou pequena e triste. A Nina também não lembra. Benedita abraçou Marina contra o peito. Você não fez nada de errado, meu amor. Você é uma menina muito boa, sussurrou ela. Mas Ricardo não conseguia se livrar da sensação de que havia algo muito importante naquelas memórias fragmentadas de Marina. Uma casa grande, cheiro de flores, música tocando, uma menina igual a ela que não gostava de dividir. Naquela noite, depois que Marina dormiu, Ricardo e Benedita conversaram sobre o que haviam ouvido. Você acha que ela realmente morava em uma casa grande? Ricardo perguntou. Não sei. Crianças de 3 anos têm uma imaginação muito ativa, mas os detalhes que ela dá... Benedita suspirou. É como se ela estivesse descrevendo uma vida que ela realmente viveu. E a menina que parecia com ela? Talvez uma prima ou uma amiga. Ou talvez apenas imaginação mesmo. Mas Ricardo não conseguia se livrar da sensação de que havia mais naquela história. Nas semanas seguintes, ele começou a prestar mais atenção nas coisas que Marina dizia quando estava brincando. E quanto mais ele ouvia, mais convencido ficava de que a menina tinha memórias reais de outro lugar, outra vida. Foi durante uma dessas tardes, observando Marina, que Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele contrataria um investigador particular para tentar descobrir de onde Marina havia vindo, não para tirá-la de Benedita e das outras crianças, mas para entender melhor a história dela, para talvez conseguir responder às perguntas que ela às vezes fazia sobre sua família original. O investigador que Ricardo contratou se chamava Carlos Ribeiro, um homem de 50 anos com vasta experiência em casos de pessoas desaparecidas. Quando Ricardo explicou a situação, Carlos ficou interessado. É um caso interessante, disse Carlos durante a primeira reunião. Crianças abandonadas em estações rodoviárias geralmente deixam algum tipo de rastro. Alguém deve ter visto alguma coisa. Por onde você começaria? Primeiro vou voltar à estação onde ela foi encontrada e conversar com funcionários que ainda trabalham lá. Depois vou verificar registros de desaparecimentos de crianças na época. E se houver câmeras de segurança antigas, vou tentar recuperar as imagens. Quanto tempo você acha que vai levar? Depende do que encontrarmos. Pode ser semanas, pode ser meses. Casos de 2 anos atrás são mais difíceis, mas não impossíveis. Ricardo voltou para casa naquela noite, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Parte dele queria descobrir a verdade sobre Marina, mas outra parte tinha medo do que poderia encontrar. E se a família dela fosse perigosa? E se quisessem levá-la de volta? E se ela fosse mais feliz não sabendo? Mas sua curiosidade era maior que seu medo. Havia algo sobre Marina que o intrigava desde o primeiro dia que a conheceu. Uma familiaridade que ele não conseguia explicar. Enquanto isso, sua rotina com a família de Benedita continuava. Ele havia se tornado uma presença constante na vida deles, ajudando financeiramente, mas também emocionalmente. As crianças o viam como uma figura paterna, e Benedita havia aprendido a confiar nele completamente. Marina, especialmente, havia criado um vínculo muito forte com Ricardo. Ela sempre guardava as melhores partes do dia para contar para ele, e sempre insistia para que ele participasse de todas as suas brincadeiras. Foi durante uma dessas brincadeiras que algo inesperado aconteceu. Marina estava fingindo que Nina era uma doutora e estava examinando as outras bonecas
quando ela disse algo que fez Ricardo gelar. A Nina lembra que tinha um doutor que sempre vinha em casa. Ele tinha cabelo grisalho e cheirava a remédio. Ele sempre olhava para duas meninas e falava com a senhora sobre problemas no coração. Marina, Ricardo chamou, tentando manter a voz calma. Que tipo de problemas no coração? Não sei. Marina continuou brincando, como se não fosse nada demais. Mas ele falava que uma das meninas precisava de uma operação muito cara e a senhora chorava muito. Ricardo sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Uma operação cara no coração. Duas meninas. Ele conhecia essa história. Ele havia vivido essa história. 3 anos atrás, suas filhas gêmeas, Mariana e Gabriela, haviam sido diagnosticadas com um problema cardíaco congênito. O médico, Dr. Henrique, havia explicado que apenas uma delas precisaria de cirurgia imediata, mas seria um procedimento caro e arriscado. Sua ex-esposa, Patrícia, havia entrado em desespero. Ela não conseguia lidar com a pressão da situação, com os custos, com a incerteza. E então, um dia, ela simplesmente desapareceu, levando as duas meninas com ela. Ricardo havia contratado investigadores na época, mas Patrícia parecia ter se evaporado. Nenhum rastro, nenhuma pista. Por 2 anos ele havia procurado por elas, gastando fortunas em investigações que não levavam a lugar nenhum. E agora, Marina estava descrevendo exatamente a situação que suas filhas haviam vivido antes de desaparecer. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Marina. Ricardo chamou a menina com uma voz que tremeu ligeiramente. Você pode vir aqui por um momento? Marina deixou as bonecas de lado e veio correndo em sua direção. Você lembra do nome da senhora que cuidava de você na casa grande? Perguntou ele, tentando soar casual. Marina pensou por um momento. Acho que era... Patrícia, disse ela hesitante. Ou talvez seja só uma palavra que eu inventei. O coração de Ricardo parou. Patrícia. Sua ex-esposa se chamava Patrícia. E você lembra do nome da outra menina? A que parecia com você? Gabi. Marina respondeu sem hesitar dessa vez. Ela se chamava Gabi. Ricardo teve que se apoiar na parede para não cair. Gabriela. Sua outra filha se chamava Gabriela, mas todos a chamavam de Gabi. Marina. Sua voz estava quase falhando agora. Qual era o seu nome na casa grande? A menina ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse tentando lembrar de algo muito distante. Acho que era... Mari, disse ela finalmente. Ou Mariana. Não tenho certeza. Mariana. Sua filha se chamava Mariana. Ricardo precisou sair de casa naquele momento. Disse para Benedita que não estava se sentindo bem e precisava ir ao médico. Na verdade, ele precisava processar o que havia acabado de descobrir. Marina era sua filha, sua Mariana. Sua menina, que havia desaparecido há 2 anos, estava ali, brincando com uma boneca surrada, morando em uma casa simples com Benedita e as outras crianças. Mas como isso era possível? Como Patrícia havia abandonado uma das gêmeas e levado a outra? E por que ela faria uma coisa dessas? Ricardo ligou imediatamente para Carlos, o investigador. Carlos, preciso que você pare tudo o que está fazendo e se concentre numa nova informação, disse ele ainda em choque. O que aconteceu? Eu tenho quase certeza de que Marina é minha filha. Minha filha que desapareceu há 2 anos. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você tem certeza disso? Carlos perguntou finalmente. Ela descreveu situações que apenas minhas filhas poderiam conhecer, nomes que apenas elas saberiam. Carlos, eu preciso que você investigue minha ex-esposa, Patrícia Almeida. Ela desapareceu há 2 anos levando minhas filhas gêmeas, Mariana e Gabriela. Entendi. Vou começar a investigar imediatamente. Mas, Ricardo, se Marina realmente for sua filha, isso complica muito as coisas. Legalmente, Patrícia ainda tem a guarda da criança. Ela abandonou Mariana em uma estação rodoviária.
Ricardo explodiu. Isso é abandono. Eu sei. Mas vamos precisar provar isso. E vamos precisar encontrar Patrícia e Gabriela também. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Sua mente estava rodando com milhões de possibilidades e perguntas. Se Marina era realmente Mariana, onde estava Gabriela? Por que Patrícia havia abandonado uma filha e levado a outra? Como Marina havia sido separada de sua irmã gêmea? E mais importante, o que ele faria agora com essa informação? Nos dias seguintes, Ricardo tentou agir normalmente quando estava com Marina, mas era impossível não vê-la com outros olhos agora. Cada gesto, cada expressão, cada palavra ganhava um novo significado. Ele começou a reparar em detalhes que havia ignorado antes. O formato dos olhos de Marina era idêntico ao seu. O jeito que ela torcia o nariz quando estava concentrada era exatamente igual ao que Mariana fazia. E havia uma pequena marca de nascença atrás da orelha esquerda dela que ele lembrava perfeitamente. Carlos trabalhava dia e noite na investigação. Em 3 dias, ele já havia descoberto informações importantes. Encontrei registros de que Patrícia Almeida saiu do país há 2 anos, logo depois do desaparecimento. Carlos informou durante uma reunião. Ela foi para Portugal com uma criança registrada como Gabriela Santos Almeida. Santos Almeida? Esse não é o nome correto. Não é. Parece que ela mudou o sobrenome das meninas quando saiu do país, provavelmente para dificultar rastreamento. E sobre Mariana? Algum registro de que ela estava com Patrícia quando saíram do Brasil? Não. Nos documentos que consegui acessar, aparecem apenas Patrícia e uma criança. Se Mariana estava com elas, ela não foi documentada oficialmente. Isso significa que provavelmente Patrícia abandonou Mariana antes de deixar o país, exatamente como suspeitávamos. Ricardo sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Como uma mãe poderia abandonar uma filha? Como Patrícia havia escolhido uma filha e abandonado a outra? Conseguiu descobrir onde elas estão agora? Ainda estou trabalhando nisso. Portugal tem leis de privacidade rígidas, então está sendo difícil rastrear. Mas tenho alguns contatos que podem ajudar. Carlos, preciso que você entenda uma coisa. Eu não quero tirar Marina de onde ela está agora. Benedita cuidou dela quando ninguém mais fez isso. Ela é a mãe que Marina conhece. Mas eu preciso saber a verdade. E eu preciso encontrar Gabriela. Entendo, vou continuar investigando. Enquanto aguardava mais informações de Carlos, Ricardo decidiu conversar com Benedita sobre suas suspeitas. Não podia mais guardar aquilo para si mesmo. Ele escolheu uma tarde quando as crianças estavam na escola e apenas Marina estava em casa, dormindo após o almoço. Benedita, preciso conversar com você sobre algo muito sério, disse ele. Sobre o quê? Ela perguntou, mas já parecia desconfiada pelo tom dele. Sobre Marina, sobre quem ela realmente é. Benedita ficou tensa imediatamente. O que você quer dizer com isso? Eu tenho quase certeza de que Marina é minha filha. Minha filha que desapareceu há 2 anos. O rosto de Benedita empalideceu. Isso é impossível, disse ela, mas sua voz não tinha convicção. Não é impossível. Marina descreveu situações da minha vida, nomes da minha família. Ela tem características físicas idênticas às minhas. Benedita, ela é minha filha. Você tem provas disso? Estou investigando, mas preciso da sua ajuda. Benedita se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para Ricardo. Você quer levá-la embora? Disse ela finalmente. Não quero levá-la embora. Você é a mãe que ela conhece. Você cuidou dela quando ninguém mais fez isso. Eu só quero entender o que aconteceu. E quero fazer parte da vida dela, se você permitir. Benedita se virou para encará-lo. E se a mãe biológica dela voltar e quiser levá-la? Ela abandonou Marina, Benedita. Qualquer mãe que abandona uma criança de 1 ano e meio em uma estação rodoviária perdeu o direito de ser chamada de mãe. Mas legalmente nós vamos resolver isso. Se Marina é minha filha, eu tenho direitos também. E vou lutar para que ela continue com você, se for isso que for melhor para ela.
Benedita ficou em silêncio por um longo momento. Eu sempre soube que ela era especial, disse finalmente. Desde o primeiro dia que ela chegou aqui. Ela tinha uma inteligência, uma maturidade que não era normal para a idade dela, e ela nunca chorou por uma mãe ou um pai. Era como se ela já tivesse aceito que estava sozinha. Isso deve ter sido muito traumático para ela. Foi. No começo ela tinha pesadelos todas as noites. Acordava gritando, falando sobre gritos e pessoas correndo. Levou meses para ela começar a dormir bem. Ricardo sentiu o coração apertar. Imaginar sua filha passando por tanto sofrimento sozinha era quase insuportável. Você disse que ela falava sobre gritos e pessoas correndo? Sim, e sobre uma mulher chorando muito alto. Era sempre a mesma coisa. Depois de um tempo, os pesadelos pararam, mas às vezes ela ainda fala dessas coisas quando está brincando. Benedita, se Marina é realmente minha filha, eu quero que você saiba que você salvou a vida dela. Você deu amor, cuidado e uma família para ela quando ela mais precisava. Eu nunca vou esquecer disso. E se ela não for sua filha? E se tudo isso for apenas coincidência? Então vou continuar sendo amigo de vocês e vou ajudar financeiramente como venho fazendo. Nada vai mudar. Naquele momento, Marina apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos e ainda sonolenta. Tia Benedita, eu posso brincar com a Nina no quintal? Perguntou ela. Claro, meu amor. Vai brincar. Benedita sorriu para a menina. Marina correu para buscar a boneca e, quando estava saindo, parou e olhou para Ricardo. Você vai ficar para jantar hoje? Perguntou ela. Se vocês quiserem, eu fico. A gente sempre quer. Marina sorriu daquele jeito que fazia o coração de Ricardo apertar. Você é da nossa família. Depois que Marina saiu, Ricardo e Benedita ficaram em silêncio por um momento. Ela realmente gosta de você, Benedita disse finalmente. E eu gosto muito dela. Desde o primeiro dia que a conheci, senti uma conexão especial. Agora entendo por quê. O que você vai fazer se descobrir que ela é mesmo sua filha? Vou querer fazer parte da vida dela, mas de um jeito que não tire ela de você. Vocês são uma família e eu não quero destruir isso. Quero apenas ampliar essa família. Carlos ligou no dia seguinte com mais informações. Consegui localizar Patrícia e Gabriela, disse ele. Elas estão morando em Lisboa, Portugal. Patrícia se casou com um empresário português há 1 ano e meio. E Gabriela? Como ela está? Pelos registros que consegui acessar, ela está bem. Frequenta uma escola particular, tem acompanhamento médico regular. Parece que o problema cardíaco foi resolvido. Então, Patrícia conseguiu pagar pela cirurgia? Aparentemente sim. O marido dela tem muito dinheiro. Ricardo sentiu uma raiva imensa. Patrícia havia abandonado Mariana para conseguir uma vida melhor para Gabriela. Havia escolhido uma filha e abandonado a outra. Carlos, eu preciso que você descubra uma forma de eu entrar em contato com Patrícia. Preciso conversar com ela. Isso pode ser complicado, Ricardo. Se você aparecer na vida dela de repente, ela pode fugir novamente. E dessa vez pode levar Gabriela para um lugar onde nunca vamos encontrá-las. Então, o que você sugere? Vamos precisar de uma abordagem mais cuidadosa, talvez através de um advogado. Algo oficial que não dê margem para fuga. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu comer no jantar com a família de Benedita. Sua cabeça estava cheia de planos e preocupações. Você está bem? Marina perguntou, notando que ele estava quieto. Estou sim, pequena. Só pensando em algumas coisas. Em coisas tristes? Ela insistiu. Não exatamente tristes, mas como complicadas. Marina subiu no colo dele, coisa que ainda fazia às vezes, apesar de estar ficando grande para isso. A tia Benedita sempre diz que quando as coisas ficam complicadas, a gente tem que lembrar das coisas boas, disse ela, ajeitando a boneca no colo também. E quais são as coisas boas? Você e a tia Benedita, e a Nina e as outras crianças, e a nossa casa, e o cafezinho da tarde, e as histórias antes de dormir. Marina foi listando nos dedinhos. Tem muita coisa boa. Ricardo abraçou a menina com força. Ela tinha razão.
Independentemente de todas as complicações legais e familiares, aquele momento ali, com Marina no colo falando sobre as coisas boas da vida, era o que realmente importava. Marina, disse ele suavemente, você sabe que eu gosto muito de você, não sabe? Eu também gosto muito de você, ela respondeu sem hesitar. Você é meu amigo favorito. E se eu te contasse que talvez eu seja mais que um amigo? Talvez eu seja alguém da sua família de verdade? Marina o olhou com curiosidade. Como assim? É uma coisa complicada para explicar. Mas talvez eu seja seu papai. Marina ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Meu papai de verdade? Perguntou ela finalmente. Talvez sim, mas eu já tenho a tia Benedita. Ela é minha mãe, e ela sempre vai ser sua mãe, nada vai mudar isso. Mas às vezes as pessoas podem ter mais de uma mãe ou mais de um pai. Marina pensou por um momento. Igual a Carla? Ela tem a tia Benedita e também tem a vovó que vem visitar às vezes. Exatamente igual a Carla. E se você for meu papai de verdade, você vai continuar vindo aqui todos os dias? Vou continuar vindo aqui todos os dias. Essa é a minha promessa. Marina sorriu e abraçou o pescoço dele. Então tá bom. Eu gostaria de ter um papai, disse ela, principalmente se for você. Ricardo teve que lutar contra as lágrimas. A simplicidade com que Marina aceitou a possibilidade era ao mesmo tempo tocante e dolorosa. Ela era tão nova quando foi abandonada que não tinha memórias claras de ter uma família tradicional. Na semana seguinte, Carlos conseguiu organizar um contato oficial com Patrícia através de um advogado em Portugal. A resposta dela foi imediata. Ela negava qualquer conhecimento sobre Marina e afirmava que nunca havia tido gêmeas. Ela está mentindo, Ricardo disse para Carlos. E nós dois sabemos disso. Claro que ela está mentindo, mas provar isso vai ser complicado. Ela destruiu ou escondeu qualquer documentação que comprove que Marina é filha dela. E agora? Agora vamos precisar de provas mais concretas. Exame de DNA seria o ideal. Ricardo pensou na proposta. Um exame de DNA resolveria todas as dúvidas de uma vez por todas. Você acha que Benedita concordaria com isso? Só há uma forma de descobrir. Naquela noite, Ricardo conversou com Benedita sobre a possibilidade do exame de DNA. Se o resultado confirmar que Marina é sua filha, o que acontece depois? Ela perguntou. Nada muda na rotina dela. Ela continua morando aqui com você e as outras crianças, mas eu vou ter direitos legais como pai, o que significa que se Patrícia tentar levá-la embora, eu posso impedir. E se o resultado der negativo? Então eu vou ficar sabendo que me enganei e vou continuar sendo amigo de vocês como sempre fui. Benedita pensou por um longo momento. Marina, vem cá. Ela chamou a menina, que estava brincando no quintal. Que foi, tia Benedita? O Ricardo precisa conversar com você sobre uma coisa importante. Marina se sentou entre os dois, ainda segurando Nina. Marina, lembra quando a gente conversou sobre eu talvez ser seu papai? Ricardo começou. Lembro. Para termos certeza disso, precisamos fazer um exame. Um doutor vai coletar um pouquinho da sua saliva e da minha, e depois vai examinar no laboratório para ver se a gente é da mesma família. Vai doer? Marina perguntou. Não, não vai doer nada, é só fazer assim. Ricardo demonstrou passando um cotonete imaginário na boca. E depois a gente vai saber se você é meu papai de verdade? Isso mesmo. Marina olhou para Benedita. Tia Benedita, se o Ricardo for meu papai, você ainda vai ser minha mãe? É sempre, meu amor. Sempre vou ser sua mãe. Benedita abraçou a menina. Então tá bom. Pode fazer o exame. Marina decidiu com a naturalidade das crianças. O exame foi realizado na manhã seguinte. Marina cooperou completamente, achando o processo interessante e fazendo várias perguntas para o técnico do laboratório. O resultado ficaria pronto em 5 dias. Esses foram os 5 dias mais longos da vida de Ricardo. Ele continuou visitando Marina todos os dias, mas agora com uma ansiedade diferente. E se o exame desse negativo? E se ele tivesse se enganado completamente? Mas no fundo do coração, ele sabia qual seria o resultado. Marina era sua filha. Ele sentia isso em cada fibra do seu ser. No 5º dia,
Carlos ligou com o resultado. Ricardo, você estava certo. O exame confirma com 99,9% de certeza que Marina é sua filha biológica. Ricardo teve que se sentar. Mesmo sabendo que seria essa a resposta, ouvir a confirmação foi avassalador. Agora o que fazemos? Agora a gente tem provas concretas de que Patrícia mentiu e de que ela abandonou uma filha menor de idade. Isso muda completamente a situação legal. E em relação a Gabriela, esse é o próximo passo. Com essas provas, podemos exigir que Patrícia nos dê informações sobre onde está Gabriela e podemos lutar pela reunião das irmãs. Quando Ricardo chegou na casa de Benedita naquela tarde, Marina correu em sua direção como sempre fazia. E aí, chegou o resultado? Perguntou ela, mais curiosa do que ansiosa. Chegou sim. Ricardo se abaixou para ficar na altura dela. E você sabe o que descobrimos? Que você é meu papai de verdade? Exatamente. Eu sou seu papai de verdade. Marina deu um abraço apertado nele. Eu já sabia, disse ela como se fosse óbvio. A Nina me contou. A Nina te contou? Ela disse que você tinha o mesmo cheiro da casa grande e que você olhava para mim do mesmo jeito que o papai da casa grande olhava. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como uma criança tão pequena havia mantido memórias tão profundas e ao mesmo tempo tão subconscientes. Marina, agora que sabemos que eu sou o seu papai, a gente pode conversar sobre algumas coisas da casa grande? Perguntou ele gentilmente. Pode, mas eu não lembro de muita coisa. Você lembra da menina que parecia com você? A Gabi? O rosto de Marina se iluminou. Gabi, ela era minha irmã, disse ela, como se essa informação tivesse acabado de se encaixar na cabeça dela. Isso mesmo, ela é sua irmã gêmea. Onde ela está agora? Ela está longe daqui, mas estamos tentando encontrá-la para vocês se reencontrarem. Ela vai vir brincar comigo? Esperamos que sim. Naquela noite, depois que Marina dormiu, Ricardo, Benedita e Carlos se reuniram para discutir os próximos passos. A situação agora é delicada, Carlos explicou. Temos provas de que Patrícia mentiu e abandonou Marina. Mas ela também é mãe de Gabriela, e Gabriela não foi abandonada. Legalmente, ela ainda tem direitos sobre Gabriela. Mas ela abandonou uma filha. Ricardo protestou. Sim, mas não abandonou a outra. O sistema legal não é preto no branco assim. Vamos precisar de uma abordagem cuidadosa. O que você sugere? Primeiro, vamos oficializar a situação de Marina. Com o exame de DNA, você pode entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade e custódia. Isso vai garantir que Patrícia não possa aparecer e levar Marina embora. E Benedita? Como fica a situação dela? Benedita pode continuar como guardiã legal de Marina, se for isso que vocês quiserem. Ricardo seria o pai biológico com direitos legais, mas Marina continuaria morando aqui. É isso que eu quero, Ricardo confirmou. Marina é feliz aqui. E eu quero que ela continue aqui, Benedita acrescentou. Essa é a casa dela. Ótimo. Depois que resolvermos a situação de Marina, vamos partir para o caso de Gabriela. Vamos exigir que Patrícia permita que as irmãs se reencontrem. E se ela se recusar? Aí vamos ter que ser mais persuasivos. Temos evidências de abandono de menor. Isso pode complicar muito a vida dela em Portugal. Nos dias seguintes, os processos legais começaram a se mover. Ricardo entrou oficialmente com a ação de reconhecimento de paternidade. E Benedita iniciou o processo para se tornar guardiã legal oficial de Marina. Marina estava fascinada com toda a movimentação, mas não parecia estressada. Para ela, a parte mais importante já estava resolvida. Ela sabia quem era seu pai e sabia que nada mudaria em sua rotina diária. Ricardo, ela disse durante uma das tardes que estavam brincando na praça, quando a Gabi vier, a gente vai ter que dividir você? Como assim dividir? Ela também vai querer que você seja o papai dela. Aí você vai ter menos tempo para brincar comigo. Ricardo sorriu da preocupação de Marina. Não funciona assim, pequena. O amor de pai não diminui quando se tem mais filhos. Ele aumenta. Igual ao amor da tia Benedita,
Ela ama todas as crianças da casa, mas não ama menos cada uma por isso. Exatamente igual ao amor da tia Benedita. Marina pensou por um momento. Então tá bom, eu quero conhecer minha irmã, decidiu ela. E quero que ela more com a gente também. Talvez isso não seja possível, Marina. Gabi pode estar feliz onde está agora. Mas ela não tem a Nina, Marina disse, como se isso fosse óbvio. E ela não tem as outras crianças. E ela não tem a tia Benedita. Como ela pode estar feliz sem tudo isso? A lógica simples de Marina fez Ricardo pensar. Realmente, como Gabriela poderia estar completamente feliz, longe de sua irmã gêmea? 2 semanas depois, Carlos conseguiu estabelecer um contato direto com Patrícia. Desta vez, confrontada com as evidências irrefutáveis, ela não podia mais negar a verdade. A conversa foi tensa e emocional. Você não entende pelo que eu passei, Patrícia disse através da videoconferência. 2 crianças doentes, sem dinheiro para o tratamento, sem apoio. Então você abandonou uma delas? Ricardo não conseguiu esconder sua raiva. Eu não abandonei. Eu deixei ela em um lugar onde eu sabia que seria cuidada. Uma estação rodoviária não é um lugar para deixar uma criança de 1 ano e meio. Eu pesquisei. Eu sabia que a assistência social encontraria ela e cuidaria bem. E eu estava certa. Ela foi para uma família que a ama. Depois de ficar traumatizada e sem entender por que foi abandonada pela própria mãe, Patrícia começou a chorar. Eu não tinha escolha. Gabriela precisava da cirurgia urgente. E eu não tinha dinheiro para as 2. Eu escolhi salvar uma. Você poderia ter me procurado. Eu teria ajudado. Você me controlava. Você queria decidir tudo na minha vida. Eu precisava ser livre para tomar minhas próprias decisões. A conversa continuou por mais 1 hora, mas no final Patrícia concordou em permitir que Gabriela falasse com Ricardo e Marina através de videochamada. Era um primeiro passo. O dia da videochamada foi cuidadosamente preparado. Benedita explicou para Marina que ela falaria com sua irmã gêmea, mas que Gabi talvez não se lembrasse dela. Por que ela não vai lembrar de mim? Marina perguntou. Porque vocês eram muito pequenas quando se separaram. E às vezes nossa mente guarda algumas lembranças e esquece outras. Mas eu lembro dela. Você lembra porque você é especial. Benedita sorriu. Quando a videochamada começou, o silêncio foi total. Na tela apareceu uma menina idêntica à Marina, mas vestida com roupas caras e com cabelo bem penteado. Gabriela estava ao lado de Patrícia, parecendo tímida e curiosa. Gabi? Marina chamou suavemente. Oi, Gabriela respondeu em português com um leve sotaque. Eu sou a Marina, sua irmã. Eu sei, a mamãe me contou. As 2 meninas ficaram se olhando por um momento, como se estivessem se reconhecendo de alguma forma profunda. Você lembra de mim? Marina perguntou. Gabriela balançou a cabeça negativamente. Mas você tem a mesma cara que eu vejo no espelho, ela disse. É porque somos gêmeas, Marina explicou. Você quer ver a Nina? Marina mostrou a boneca para a câmera. Gabriela se aproximou da tela, curiosa. Quem é Nina? É minha melhor amiga. Ela esteve comigo desde sempre. Marina abraçou a boneca. Você tem uma boneca também? Tenho várias, Gabriela respondeu. Mas eu não brinco muito com elas. Por que não? Não sei. Não é muito divertido brincar sozinha. Eu não brinco sozinha, tenho a Nina e a tia Benedita e as outras crianças e o Ricardo. Ele é nosso papai. Gabriela olhou para Ricardo, que estava fora do campo da câmera, mas observando tudo. Posso falar com ele? Perguntou ela. Ricardo se aproximou da câmera. Oi, Gabriela. Sou o Ricardo, seu pai. Oi, Gabriela disse timidamente. Como você está? Está feliz aí em Portugal? Gabriela olhou para Patrícia antes de responder. Estou bem, tenho uma casa bonita e uma escola boa. Mas você está feliz? Ricardo insistiu gentilmente. Gabriela pensou por um momento. Às vezes eu fico triste, mas não sei por quê. Talvez você fique triste porque está longe da sua irmã, Marina sugeriu. Eu também ficava triste às vezes, mas agora não fico mais porque encontrei o papai.
Vocês moram juntos? Não, ele tem a casa dele, mas ele vem aqui todos os dias brincar comigo. E você gosta dele? Muito. Ele é o melhor papai do mundo. A conversa continuou por mais meia hora. Gradualmente, as duas meninas foram ficando mais à vontade uma com a outra. Gabriela perguntou sobre a vida de Marina, sobre Benedita, sobre as outras crianças. Marina contou histórias e mostrou seus brinquedos. Quando a videochamada terminou, Marina ficou pensativa. Ela parece triste, disse ela para Ricardo. Por que você acha isso? Os olhos dela não brilham quando ela sorri. Igual aos seus olhos quando eu te conheci na praça. Ricardo foi tocado pela sensibilidade de Marina. Talvez ela precise de uma família igual à nossa. Marina continuou. Talvez ela precise da Nina e da tia Benedita e de irmãos para brincar. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir pensando na conversa. Gabriela parecia bem cuidada e educada, mas havia uma tristeza nela que Marina havia captado imediatamente. Nos dias seguintes, as videochamadas se tornaram regulares. Toda semana, Marina e Gabriela conversavam por 1 hora. Gradualmente, Gabriela foi se abrindo mais. Em uma das conversas, ela contou que não tinha amigos verdadeiros na escola. Em outra, mencionou que sentia falta de alguém, mas não sabia de quem. E em outra, disse que às vezes sonhava com uma menina igual a ela. Talvez você sonhe comigo, Marina sugeriu. Eu também sonhava com você antes de saber que você existia. Você sonhava comigo? Sonhava que tinha uma irmã que morava longe e que um dia ela ia voltar para brincar comigo. E se eu não puder voltar? Por que você não pode voltar? Gabriela olhou para trás, para onde provavelmente estava Patrícia. A mamãe disse que é muito longe e muito complicado. Mas adultos podem fazer coisas complicadas quando querem. Marina disse com a lógica das crianças. O Ricardo fez um monte de coisas complicadas para me encontrar. Essa conversa fez Ricardo pensar. Talvez fosse hora de ser mais direto com Patrícia sobre a possibilidade de Gabriela visitar o Brasil. Na semana seguinte, ele teve uma conversa particular com Patrícia. Patrícia, Gabriela parece interessada em conhecer Marina pessoalmente. Você consideraria uma visita ao Brasil? Isso é impossível, Ricardo. Minha vida está aqui agora. Tenho um marido, uma nova família. Eu não estou pedindo para você voltar. Estou perguntando sobre Gabriela passar algumas semanas aqui, conhecendo a irmã. E depois? Você vai querer ficar com ela também? Não. Eu não vou separar Gabriela de você da mesma forma que você separou Marina de mim. Mas as meninas têm direito de se conhecer. É muito arriscado. E se Gabriela não quiser voltar? E se ela quiser? E se descobrir que estar perto da irmã gêmea a faz mais feliz? Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. Preciso conversar com meu marido, disse finalmente. Patrícia, Marina pergunta sobre Gabriela todos os dias. Elas foram separadas por uma decisão sua, não delas. Você não acha que elas merecem uma chance de serem irmãs? 2 semanas depois, Patrícia ligou com uma proposta inesperada. Eu e Gabriela vamos ao Brasil por 2 semanas, mas eu quero ficar perto dela o tempo todo e quero que ela volte comigo depois desse período. Aceito suas condições, Ricardo respondeu imediatamente. E quero me hospedar em um hotel. Não quero ficar na casa de ninguém. Sem problema. Eu pago todas as despesas. E quero que fique claro que isso é apenas uma visita. Gabriela mora comigo e vai continuar morando comigo. Entendido. Quando Ricardo contou para Marina que Gabriela viria visitá-las, a menina ficou em êxtase. De verdade? Ela vai vir aqui? Pulou no colo dele. De verdade. Por 2 semanas. A gente vai poder brincar junto e eu vou apresentar ela para todas as crianças e para a Nina. E vou mostrar a praça onde a gente se conheceu. A empolgação de Marina era contagiante. Benedita também ficou animada com a visita. Vai ser bom para Marina ter a irmã perto, mesmo que seja por pouco tempo, ela disse. E para Gabriela também, Ricardo acrescentou. Pela videochamada dá para ver que ela precisa dessa conexão tanto quanto Marina. Os preparativos para a visita foram intensos.
Marina insistiu em ajudar a arrumar um quarto especial para Gabriela na casa de Benedita, mesmo sabendo que ela ficaria no hotel. Mas se ela quiser dormir aqui uma noite, tem que ter um lugar para ela. Marina explicou sua lógica. No dia da chegada, Marina acordou às 5 da manhã de tanta ansiedade. Elas chegam que horas mesmo? Perguntou pela 10ª vez. À tarde, Marina, você perguntou isso há 5 minutos. Benedita riu. Será que a Gabi vai gostar da nossa casa? Vai sim. E será que ela vai gostar das outras crianças? Vai sim. E será que ela vai querer brincar com a Nina? Marina, para de se preocupar, vai dar tudo certo. Mas na verdade, Ricardo estava tão ansioso quanto Marina. Há 2 anos e meio ele não via Gabriela. Como ela estaria agora? Como reagiria ao reencontro com a irmã? E como Patrícia se comportaria? O avião chegou no horário previsto. Ricardo foi buscar Patrícia e Gabriela no aeroporto, acompanhado de Marina e Benedita. Quando Gabriela apareceu na área de desembarque, Marina gritou: "Gabi, Gabi!" Gabriela olhou na direção da voz e viu Marina acenando freneticamente. Por um momento, ela ficou parada, como se não conseguisse acreditar que finalmente estava vendo a irmã pessoalmente. Então, de repente, ela soltou a mão de Patrícia e correu em direção a Marina. As 2 meninas se abraçaram no meio do aeroporto e todos ao redor pararam para olhar. Era impossível não se emocionar vendo 2 crianças idênticas se reencontrando depois de tanto tempo. "Você é igual a mim", Gabriela disse, tocando o rosto de Marina. "É porque somos irmãs gêmeas", Marina respondeu, também tocando o rosto de Gabriela. Patrícia se aproximou, visivelmente emocionada, apesar de tentar manter a compostura. "Marina", ela disse suavemente. Marina olhou para Patrícia por um momento, como se estivesse tentando lembrar de algo. "Você é a senhora da Casa Grande", disse finalmente. Patrícia empalideceu. Você lembra de mim?" "Um pouquinho", Marina respondeu honestamente. "Mas a tia Benedita é minha mãe agora." Patrícia olhou para Benedita, que retribuiu o olhar com uma expressão neutra, mas não hostil. "Obrigada", Patrícia disse para Benedita, "por cuidar dela. Não precisa agradecer. Marina é minha filha agora." Benedita respondeu com firmeza, mas sem agressividade. No caminho para o hotel, Gabriela não parava de falar com Marina. Queria saber sobre tudo, sobre a casa, sobre as outras crianças, sobre a boneca Nina, sobre a rotina delas. "Vocês brincam junto todos os dias?" perguntou ela. "Todos os dias. E à noite, a tia Benedita conta histórias para todo mundo." "Que tipo de histórias?" "Histórias de princesas e de dragões bonzinhos e de crianças que encontram tesouros?" Marina explicou animadamente. "Eu quero ouvir uma história também." "Pode." A tia Benedita conta histórias para qualquer pessoa. Ricardo observava a interação das meninas pelo retrovisor do carro. Era mágico ver como elas se conectavam naturalmente, como se nunca tivessem se separado. Patrícia, no entanto, parecia tensa. Ela observava Gabriela interagindo com Marina com uma expressão difícil de decifrar. "Mãe", Gabriela se virou para Patrícia, "posso ir na casa da Marina hoje?" "Hoje não, filha. Estamos cansadas da viagem. Amanhã vocês brincam." "Mas eu não estou cansada", Gabriela insistiu. "Não, Gabriela. Hoje vamos descansar no hotel." Marina percebeu a decepção da irmã. "Não tem problema", disse ela. "Amanhã eu levo você para conhecer todo mundo. E você vai conhecer a Nina também." "Quem é Nina mesmo?" Marina mostrou a boneca, que havia trazido para o aeroporto. "Ela é minha melhor amiga. Ela esteve comigo quando eu me senti sozinha." Gabriela olhou para a boneca surrada com interesse. "Ela é bonita. Quer segurar ela?" Gabriela pegou a boneca com cuidado, como se fosse algo muito valioso. "Ela é macia", disse ela sorrindo. "Ela gosta de você", Marina disse. "Posso ver." "Como você pode ver?" "Ela ficou mais feliz quando você pegou ela. Olha o sorriso dela." Gabriela olhou para a boneca e, pela primeira vez desde que chegou, deu uma gargalhada genuína. No hotel, Patrícia insistiu para que Gabriela tomasse banho e dormisse cedo. Mas Gabriela estava muito animada para dormir. "Mãe, a Marina é exatamente igual a mim.
ela disse enquanto Patrícia a ajudava a trocar de roupa. Sim, vocês são gêmeas. Por que a gente morava separada? Patrícia hesitou. É uma história complicada, filha. Mas agora a gente pode morar junto? Não, Gabriela, nossa casa é em Portugal. A Marina mora aqui. Mas ela é minha irmã. Irmãos deveriam morar juntos. Às vezes, a vida é mais complicada que isso. Gabriela ficou em silêncio por um momento. Eu não quero ir embora depois de 2 semanas, disse finalmente. Gabriela, você tem sua vida em Portugal, sua escola, seus amigos. Eu não tenho amigos de verdade lá. E aqui eu tenho uma irmã. Patrícia sentiu um nó no estômago. Era exatamente isso que ela temia que acontecesse. No dia seguinte, Gabriela finalmente visitou a casa de Benedita. Sua reação foi de encantamento completo. É tão aconchegante aqui, disse ela olhando ao redor da sala simples, mas cheia de vida. Quer conhecer as outras crianças? Marina perguntou. Quero. Marina apresentou Gabriela para todas as crianças da casa. João e Pedro ficaram fascinados por descobrir que existiam gêmeas de verdade. Luana insistiu para que Gabriela brincasse de boneca com ela. Carla, que era tímida, se escondeu atrás de Benedita. Por que ela está se escondendo? Gabriela perguntou. A Carla é um pouco tímida com pessoas novas, Marina explicou. Mas ela é muito legal quando fica amiga da gente. Gabriela se aproximou de Carla devagar. Oi, Carla. Eu sou a Gabriela, irmã da Marina. Carla espiou de trás de Benedita. Você parece com a Marina, disse ela baixinho. É porque somos gêmeas. Quer brincar com a gente? Carla pensou por um momento e depois fez que sim com a cabeça. Durante toda a manhã, Gabriela brincou com as crianças como se fizesse parte da família há anos. Ela ajudou Benedita a preparar o almoço, ouviu histórias de Marina sobre cada cantinho da casa e até sugeriu brincadeiras novas. Ela se adaptou muito rápido. Benedita comentou para Ricardo. Rápido demais. Ele respondeu preocupado. Patrícia não vai gostar disso. E realmente, quando Patrícia veio buscar Gabriela para o almoço, ela ficou visivelmente incomodada ao ver como a filha estava à vontade. Gabriela, vamos. Temos almoço marcado no hotel. Mas eu quero almoçar aqui com a Marina, Gabriela protestou. Não, vamos voltar para o hotel. Por favor, mãe, só hoje. Gabriela já disse que não. Marina percebeu a tensão e segurou a mão da irmã. Não tem problema. Amanhã você almoça aqui. Hoje você vai com sua mãe. Gabriela saiu contrariada, mas acenou tchau para todo mundo. Amanhã eu volto, gritou ela do portão. Naquela noite, Patrícia ligou para Ricardo. Isso não está funcionando, disse ela. O que você quer dizer? Gabriela está se apegando demais. Ela não parou de falar sobre Marina e sobre a casa desde que voltamos para o hotel. E isso é ruim. É ruim porque ela vai ter que voltar para Portugal daqui a 1 semana e meia. E quanto mais apegada ela ficar, mais difícil vai ser. Patrícia, talvez você devesse considerar a possibilidade de deixar as meninas ficarem juntas. Isso é impossível. Por que é impossível? Você poderia voltar para o Brasil, ou Marina poderia ir para Portugal. Marina não pode ir para Portugal porque ela nem tem documentos adequados, e eu não posso voltar para o Brasil porque minha vida está em Portugal agora. Então estamos numa situação impossível. Exatamente. Por isso estou pensando em cancelar o resto da visita. Você não pode fazer isso, Ricardo explodiu. Você não pode tirar isso das meninas agora. Posso sim. Sou mãe de Gabriela e decido o que é melhor para ela. Patrícia, se você fizer isso, eu vou lutar na justiça pela guarda de Gabriela também. Com que base? Com base no fato de que você está impedindo 2 irmãs de conviverem. Com base no fato de que você abandonou uma filha. Com base no fato de que está prejudicando o bem-estar emocional de ambas. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. 1 semana e meia, disse finalmente. Ela fica 1 semana e meia e depois voltamos para Portugal. E essa é a última vez. Patrícia, é isso ou nada, Ricardo. Ele aceitou, mas com o coração pesado. Como explicar para as meninas que em 1 semana e meia elas se separariam novamente, possivelmente para sempre? Nos dias seguintes,
Ricardo não contou para Marina sobre a conversa com Patrícia. Queria que ela aproveitasse ao máximo o tempo com a irmã. E realmente as duas meninas estavam vivendo os melhores dias de suas vidas. Gabriela passava manhãs inteiras na casa de Benedita, participava de todas as atividades e gradualmente foi se tornando parte da família. Tia Benedita, ela disse no terceiro dia, posso te chamar de tia também? Claro que pode, meu amor. E você pode me contar uma história antes de dormir também? Posso sim. Que tipo de história você quer ouvir? Uma história sobre irmãs que nunca mais se separam. Benedita sentiu o coração apertar. Vou pensar numa história assim, prometeu ela. Naquela noite, quando as duas meninas estavam dormindo juntas no quarto que Marina havia arrumado para Gabriela, Benedita e Ricardo conversaram sobre a situação. Elas estão tão felizes juntas, Benedita disse. É cruel separá-las novamente. Eu sei, mas não sei o que fazer. Patrícia é inflexível. E se a gente conversasse com Gabriela, explicasse a situação? Ela tem apenas 5 anos, Benedita. É muito nova para entender essas complicações. Mas talvez ela possa influenciar a decisão da mãe. Ou talvez isso só torne tudo mais difícil para ela. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Gabriela acordou cedo e foi procurar Benedita na cozinha. Tia Benedita, posso conversar com você? Claro, meu amor. Sobre o quê? Gabriela se sentou na cadeira ao lado de Benedita. Por que eu não posso morar aqui com vocês? Benedita ficou sem resposta por um momento. Porque sua mamãe mora em outro país e ela precisa de você lá. Mas eu não preciso estar lá. Eu preciso estar aqui com a Marina. Como você sabe disso? Porque aqui eu me sinto completa, Gabriela disse com uma maturidade impressionante para a idade. Em Portugal eu sempre sinto que está faltando alguma coisa. Agora eu sei o que estava faltando, minha irmã. Benedita sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Meu amor, às vezes a vida é complicada para os adultos. Sua mãe tem uma vida em Portugal, mas ela pode ter uma vida aqui também. Ou eu posso morar aqui e visitar ela nas férias. A simplicidade com que Gabriela via a solução era tocante e dolorosa ao mesmo tempo. Vou conversar com o Ricardo sobre isso, Benedita prometeu. Naquela tarde, quando o Ricardo chegou para visitar as meninas, Benedita contou sobre a conversa com Gabriela. Ela tem 5 anos e já entendeu melhor a situação que muitos adultos, Benedita disse. O que você acha que devemos fazer? Acho que devemos dar a ela a chance de conversar com a mãe. Se ela explicar como se sente, talvez Patrícia entenda. Ou talvez Patrícia decida levar Gabriela embora hoje mesmo. É um risco que precisamos correr. Naquela noite, quando Patrícia veio buscar Gabriela, ela foi recebida por uma cena que a deixou profundamente emocionada. Gabriela e Marina estavam sentadas no quintal, cada uma segurando uma boneca, contando histórias uma para a outra. E aí a princesa encontrou sua irmã perdida, Marina estava narrando, e elas prometeram que nunca mais iam se separar. E como elas fizeram para nunca mais se separar? Gabriela perguntou. Elas foram morar no mesmo castelo e dividiram tudo, os brinquedos, o quarto, as histórias e até os sonhos. Deve ser muito bom dividir os sonhos com alguém. É, porque aí você nunca tem pesadelo sozinha. Patrícia observou a cena em silêncio por alguns minutos. Havia uma harmonia entre as duas meninas que ela nunca havia visto Gabriela ter com mais ninguém. Mãe! Gabriela correu até ela quando a viu. Você chegou na hora da história. Que história? A Marina estava contando sobre 2 princesas irmãs que se encontraram depois de muito tempo perdidas. Patrícia olhou para Marina, que a cumprimentou timidamente. É uma história bonita, Patrícia disse. Mãe, posso te falar uma coisa? Gabriela perguntou. Claro. Em particular, Patrícia e Gabriela se afastaram um pouco. Marina ficou brincando com as bonecas, fingindo não estar prestando atenção. Mãe, eu não quero voltar para Portugal, Gabriela disse diretamente. Gabriela, deixa eu terminar. Eu sei que você quer voltar e eu entendo. Mas aqui eu sou feliz de um jeito que eu nunca fui lá. Aqui eu tenho uma irmã e uma família grande e todo mundo me ama. Em Portugal você também é amada. Eu sei, mas é diferente.
Lá eu sempre sinto que está faltando alguma coisa. Aqui eu me sinto inteira. Patrícia ficou em silêncio, processando as palavras da filha. E se eu te prometesse que podemos voltar para visitar a Marina todo ano? Perguntou ela. Uma vez por ano não é suficiente. Irmãs precisam crescer juntas. Gabriela, você tem 5 anos. Não pode tomar esse tipo de decisão. Posso sim, eu sei o que me faz feliz. Naquele momento, Marina se aproximou delas. Desculpa interromper, disse ela. Mas a Gabi tá certa. Irmãs precisam ficar juntas. Eu sei porque eu senti muito a falta dela, mesmo sem saber que ela existia. Patrícia olhou para as 2 meninas, suas 2 filhas, e pela primeira vez em anos, sentiu o peso total do que havia feito 2 anos atrás. Vocês 2 querem que eu volte a morar no Brasil? Perguntou ela. Você pode voltar se quiser, Marina respondeu. Mas se não quiser, a Gabi pode ficar conosco. A tia Benedita tem lugar para mais uma criança. E eu posso te visitar nas férias, Gabriela acrescentou. É muito mais complicado que isso, meninas. Só é complicado se você deixar ser complicado, Marina disse com a sabedoria das crianças. Naquela noite, Patrícia teve uma longa conversa com Ricardo. Elas me colocaram contra a parede, disse ela. Como posso negar o que elas estão pedindo? Você não pode. E no fundo do coração, você sabe que elas estão certas. Mas minha vida está em Portugal agora. Tenho um marido, uma casa. E suas filhas estão no Brasil. Suas 2 filhas. Eu cometi um erro terrível 2 anos atrás, não cometi? Cometeu. Mas ainda dá tempo de consertar. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. Se eu deixar Gabriela ficar, você promete que vai cuidar bem dela, que não vai tentar me afastar da vida dela? Prometo, mas tem uma condição. Qual? Você precisa assumir a responsabilidade pelo que fez com Marina. Precisa pedir desculpas para ela, explicar por que a abandonou e garantir que ela saiba que não foi culpa dela. Isso vai ser muito difícil. Vai, mas é necessário. E se eu quisesse voltar? Voltar para o Brasil de vez? Ricardo ficou surpreso com a pergunta. Você quer voltar? Não sei. Talvez. Vendo as meninas juntas, vendo como elas são felizes, me fez perceber o quanto errei, o quanto perdi. Patrícia, se você quiser voltar, eu vou ajudar você a se reestabelecer aqui. Mas tem que ser uma decisão genuína, não apenas culpa. Preciso pensar. No dia seguinte, Patrícia teve uma conversa difícil com Marina. Ela explicou em palavras que uma criança de 5 anos pudesse entender por que havia tomado a decisão de deixá-la na estação 2 anos atrás. Eu estava com muito medo e muito pouca coragem, disse ela, e tomei uma decisão errada. Não foi porque você fez alguma coisa de ruim. Foi porque eu não soube ser uma mãe melhor naquele momento. Marina ouviu tudo em silêncio, segurando Nina no colo. Você está arrependida? Perguntou ela finalmente. Muito arrependida. E você não vai fazer isso de novo? Nunca mais. Com nenhuma de nós 2? Com nenhuma de vocês 2, Marina pensou por um momento. Então tá bom. Eu te perdoo, disse ela simplesmente. Patrícia começou a chorar. Assim tão fácil? A tia Benedita sempre diz que perdoar não é para a pessoa que fez coisa errada. É para a gente mesmo, para não ficar triste para sempre. Patrícia abraçou Marina pela primeira vez em 2 anos. Eu te amo, sussurrou ela. Sempre amei, mesmo quando tomei a decisão errada. Eu também te amo, Marina respondeu. Mas a tia Benedita é minha mãe agora. Você pode ser, sei lá, minha amiga mãe. Patrícia riu entre as lágrimas. Amiga mãe. Gostei disso. Nos últimos dias da visita, Patrícia tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ela ligou para o marido em Portugal e explicou a situação. Preciso ficar aqui por mais um tempo, disse ela. Preciso resolver uma situação familiar que deixei pendente há muito tempo. Por quanto tempo? Não sei, talvez alguns meses, talvez mais. E eu? Você pode vir me visitar, ou pode esperar eu voltar, ou talvez a gente possa repensar nossa vida. A conversa foi difícil, mas no final o marido entendeu.
Ele mesmo havia percebido que Patrícia nunca havia ficado completamente em paz em Portugal. No dia seguinte, Patrícia anunciou sua decisão para Ricardo, Benedita e as meninas. "Vou ficar no Brasil por tempo indeterminado", disse ela. "Quero tentar reconstruir minha relação com vocês duas. E quero tentar ser uma mãe melhor." Gabriela pulou de alegria. "Você vai morar aqui conosco?" "Não. Vou continuar no hotel por enquanto, mas vou estar perto. E aos poucos, talvez a gente possa pensar em outras opções. E eu não preciso voltar para Portugal?" "Não precisa. Pelo menos não agora." Marina, que havia ficado em silêncio durante todo o anúncio, se aproximou de Patrícia. "Isso significa que você vai ficar perto da gente para sempre?" "Significa que vou tentar, se vocês quiserem." "A gente quer", Marina disse, olhando para Gabriela, que fez que sim com a cabeça energicamente. Nos meses que se seguiram, a dinâmica da família mudou gradualmente. Patrícia alugou uma casa próxima à de Benedita e começou a participar da rotina das meninas. No início foi difícil. Gabriela se adaptou rapidamente à nova realidade, mas Marina levou tempo para confiar completamente em Patrícia. Havia dias em que ela queria que Patrícia participasse de tudo e outros em que preferia ficar apenas com Benedita. "É normal", Benedita explicou para Patrícia. "Ela precisa de tempo para processar tudo o que aconteceu. E se ela nunca conseguir me perdoar completamente?" "Ela já te perdoou. Agora ela só precisa aprender a confiar novamente." Ricardo também precisou se adaptar à nova dinâmica. De repente, ele tinha 2 filhas, 2 mães para elas, Benedita e Patrícia, e uma situação familiar que ninguém havia planejado, mas funcionou. Lentamente, de forma não convencional, mas funcionou. As meninas passavam a maior parte do tempo na casa de Benedita, com as outras crianças, mantendo a rotina que conheciam e amavam, mas também passavam tardes na casa de Patrícia, reconectando-se com ela de forma gradual. Ricardo continuou sendo o pai presente que havia se tornado, participando da vida das meninas todos os dias. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Um dia, cerca de 6 meses depois do retorno de Patrícia, Marina fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. "Por que a gente não pode ser uma família grande toda junta?" "Como assim, pequena?" Ricardo perguntou. "Tipo assim, eu, a Gabi, você, a tia Benedita, a Patrícia e todas as outras crianças. Todo mundo numa casa grande ou em casas perto uma da outra. Seria como uma família estendida." Gabriela apoiou a ideia da irmã. "Isso existe?" Patrícia perguntou. "Claro que existe", Benedita respondeu. "Tem muitas famílias que não são do jeito tradicional, mas funcionam muito bem." "E vocês acham que a nossa funcionaria?" Ricardo perguntou. "Já está funcionando", Marina apontou. "A gente só precisava fazer oficial." E foi assim que, 1 ano depois do reencontro das irmãs, uma das famílias mais inusitadas do Brasil foi oficialmente formada. Ricardo comprou uma casa grande com quintal espaçoso. Benedita e todas as crianças se mudaram para lá. Patrícia manteve sua casa própria, mas passava a maior parte do tempo na casa da família. Cada criança tinha seu espaço, mas também havia áreas comuns onde todos conviviam. Benedita continuava sendo a figura materna principal, mas Patrícia participava ativamente da criação das meninas. Ricardo finalmente tinha a família grande que nunca soube que queria. "É estranho", ele disse para Benedita em uma das tardes, observando as crianças brincarem no quintal. "Há 2 anos eu era um homem solitário, sem família, sem propósito. E agora... Agora você tem mais família do que sabe o que fazer." Benedita riu. "E não trocaria por nada." Marina e Gabriela cresceram juntas como sempre deveria ter sido. Elas dividiram quartos, brinquedos, segredos e sonhos. Nina, a boneca surrada que havia acompanhado Marina nos momentos mais difíceis, ganhou uma irmã boneca que Gabriela trouxe de Portugal. "Elas são irmãs também", Marina explicou, apresentando as 2 bonecas uma para a outra. "Igual a gente."
As outras crianças da casa também se beneficiaram da nova dinâmica. João e Pedro ganharam figuras paternas em Ricardo. Luana teve em Patrícia alguém que a ensinava coisas que ela sempre quis aprender. Carla finalmente conseguiu superar sua timidez com a ajuda de Gabriela. E os bebês, Miguel e Sofia, cresceram em um ambiente cercado de amor e segurança. Houve desafios, claro. Nem todos os dias foram fáceis. Houve discussões sobre regras, sobre dinheiro, sobre decisões educacionais. Houve momentos em que Patrícia quis desistir e voltar para Portugal. Houve momentos em que Benedita se sentiu sobrecarregada. Houve momentos em que Ricardo se questionou se havia tomado as decisões certas. Mas em todos esses momentos, eram as crianças que os traziam de volta ao que realmente importava. Marina, com sua sabedoria natural. Gabriela, com sua energia contagiante. As outras crianças com sua capacidade infinita de amor e perdão. Em uma tarde de domingo, 2 anos depois da família estar completa, todos estavam reunidos na sala grande da casa. Benedita contava uma história, como sempre fazia antes das crianças dormirem. Patrícia ajudava a dobrar roupas. Ricardo brincava com os bebês. As crianças maiores faziam desenhos no chão. Marina e Gabriela estavam sentadas juntinhas, cada uma com sua boneca, ouvindo a história de Benedita. E assim, Benedita terminou a história. A família que parecia estar perdida para sempre, descobriu que o amor é como um fio invisível que conecta as pessoas, não importa onde elas estejam. Igual a nossa família, Marina disse. Igual a nossa família, Gabriela concordou. Nossa família é a melhor família do mundo, João declarou. É mesmo, Pedro apoiou o irmão gêmeo. Vocês sabem por quê? Benedita perguntou. Por quê? Várias vozes perguntaram ao mesmo tempo. Por que nossa família foi escolhida? Ninguém nasceu obrigado a estar aqui. Todo mundo escolheu estar aqui, escolheu amar e ser amado. E isso é especial? Luana perguntou. É muito especial, Ricardo respondeu. Porque quando você escolhe amar alguém, esse amor é ainda mais forte. Naquela noite, depois que todas as crianças dormiram, os 4 adultos se reuniram na cozinha para conversar, como faziam todos os dias. Vocês acham que a gente conseguiu? Patrícia perguntou. Conseguiu dar uma família de verdade para elas? Conseguimos mais que isso, Benedita respondeu. A gente criou uma família de verdade para todos nós. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse parado para chorar naquela praça. Ricardo disse. Se Marina não tivesse se aproximado de mim. Acho que vocês teriam se encontrado de qualquer jeito, Benedita disse. Algumas conexões são inevitáveis. Vocês acham que as meninas vão entender quando crescerem? Entender toda a história, todas as decisões que foram tomadas? Elas já entendem, Patrícia respondeu. Do jeito delas, na linguagem delas, elas entendem que somos uma família que passou por dificuldades, mas que escolheu ficar junta. Isso é tudo que importa, Ricardo concluiu. 3 anos depois dessa conversa, Marina e Gabriela estavam com 8 anos. A família havia se estabilizado completamente em uma rotina harmoniosa e cheia de amor. Em uma manhã de sábado, Marina acordou cedo e foi para a cozinha, onde encontrou Benedita preparando o café da manhã para toda a família, como sempre fazia. Bom dia, tia Benedita, Marina disse, subindo em uma cadeira para ajudar. Bom dia, meu amor. Acordou cedo hoje. Tive um sonho bonito, Marina contou, enquanto ajudava a arrumar as xícaras na mesa grande que Ricardo havia mandado fazer, especialmente para a família. Conta pra mim. Sonhei que a Nina tinha virado uma pessoa de verdade, e ela me agradecia por ter cuidado dela todos esses anos. E o que mais ela disse? Ela disse que foi por causa dela que a nossa família se formou. Porque se eu não tivesse levado ela para a praça naquele dia, eu não teria conhecido o papai Ricardo. Benedita parou de mexer as panelas e olhou para Marina. Sabe de uma coisa? Acho que a Nina do seu sonho estava certa. Como assim? Nina foi sua companheira quando você estava sozinha. Ela te deu força para se aproximar de pessoas novas. E foi brincando com ela que você conquistou o coração do Ricardo, da Gabriela e de todos nós. Marina sorriu.
Então a Nina é tipo um anjo da guarda? Algo assim. Naquele momento, Gabriela apareceu na cozinha, ainda de pijama e com cabelo bagunçado. Bom dia, disse ela abraçando Marina. Sobre o que vocês estão conversando? Sobre como a Nina ajudou a formar nossa família, Marina explicou. É verdade, Gabriela concordou imediatamente. Se não fosse a Nina, você não teria tido coragem de falar com o papai Ricardo na praça. Exato. As duas meninas continuaram a conversa enquanto ajudavam Benedita a terminar o café da manhã. Quando os outros membros da família começaram a aparecer na cozinha, a mesa estava posta e o ambiente estava cheio de risadas e conversas. Sobre o que vocês estão rindo? Ricardo perguntou, dando beijos de bom dia nas meninas. Estamos falando sobre como a Nina foi importante para formar nossa família, Gabriela explicou. A Nina? Patrícia se juntou à conversa. É, Marina disse, segurando a boneca que ainda acompanhava todos os seus dias, mesmo agora que estava maior. Se não fosse ela, talvez eu nunca tivesse conhecido vocês. Como assim? João perguntou curioso. Marina contou a história de como havia se aproximado de Ricardo na praça, oferecendo para ele brincar com ela e Nina, como a boneca havia sido sua fonte de coragem e companhia durante os momentos mais difíceis. Então a Nina é tipo a madrinha da nossa família, Luana concluiu. É, todas as crianças concordaram. Sabem de uma coisa? Benedita disse. Acho que deveríamos fazer uma festa em homenagem a Nina. Uma festa para uma boneca? Patrícia perguntou, achando a ideia engraçada. Por que não? Ricardo apoiou. Nina merece ser celebrada. Vamos fazer uma festa de aniversário para ela, Marina sugeriu animada. Mas quando é o aniversário da Nina? Pedro perguntou. Marina pensou por um momento. Hoje, decidiu ela. Hoje é aniversário da Nina. E assim, naquele sábado, a família mais inusitada do Brasil organizou uma festa de aniversário para uma boneca surrada. Fizeram bolo, decoraram a casa, convidaram os vizinhos e passaram o dia inteiro celebrando. Durante a festa, Marina fez um discurso emocionante para a boneca. Nina, você foi minha melhor amiga quando eu não tinha ninguém. Você me deu coragem para fazer novos amigos. Você me acompanhou em todos os momentos difíceis e em todos os momentos felizes. E por causa de você, eu tenho a melhor família do mundo. Obrigada por tudo, Nina. Todos aplaudiram, muitos com lágrimas nos olhos. E agora? Marina continuou. Você não precisa mais cuidar só de mim. Você pode cuidar de toda a nossa família. E colocou Nina em um lugar especial na estante da sala, onde a boneca poderia observar toda a família. Naquela noite, depois que a festa terminou e todas as crianças foram dormir, os adultos se reuniram na sala. Sabe o que mais me impressiona nessa família? Patrícia disse, olhando para Nina na estante. O quê? Os outros perguntaram. Como duas crianças de 5 anos conseguiram ensinar a 4 adultos como amar de verdade. É verdade, Ricardo concordou. Marina e Gabriela nos mostraram que família não tem a ver com sangue ou com morar na mesma casa. Tem a ver com escolher estar junto todos os dias. E que perdoar não é esquecer o que aconteceu, Benedita acrescentou. É decidir que o amor é mais forte que a mágoa. E que coragem não é não ter medo, Patrícia concluiu. É fazer a coisa certa mesmo quando você tem medo. Os 4 ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre a jornada que os havia trazido até ali. Vocês acham que as meninas vão contar essa história para os filhos delas um dia? Ricardo perguntou. Tenho certeza que sim, Benedita respondeu. E vão contar como uma história de esperança, de como as coisas mais bonitas da vida às vezes vêm das situações mais difíceis. E de como uma boneca surrada pode mudar o destino de uma família inteira. Patrícia riu. A Nina vai ser famosa na família, Ricardo brincou. Ela já é famosa, Benedita disse. Para a gente, ela é a heroína da nossa história. 2 anos depois, quando Marina e Gabriela estavam com 10 anos, elas decidiram escrever um livro contando a história da família. O título escolhido foi Nina e a Família do Coração. Por que vocês querem escrever essa história?
Ricardo perguntou quando elas contaram sobre o projeto. Porque a gente quer que outras crianças saibam que família pode ser feita de muitas formas diferentes, Marina explicou, e que às vezes as famílias mais bonitas são aquelas que se formam através da escolha, não só do nascimento, Gabriela acrescentou. E para que outras crianças que se sintam sozinhas saibam que sempre há esperança, Marina concluiu. O livro foi escrito à mão pelas duas meninas, com ilustrações feitas por todas as crianças da casa. Elas contaram toda a história, desde o dia em que Marina foi deixada na estação rodoviária, passando pelo encontro na praça, pela descoberta da verdade, pelo reencontro das irmãs, até a formação da família completa. Quando terminaram, fizeram uma apresentação do livro para toda a família. Leram em voz alta, mostrando as ilustrações, fazendo vozes diferentes para cada personagem. No final da apresentação, não havia um olho seco na sala. Vocês contaram nossa história de uma forma tão bonita, Benedita disse emocionada. Porque é uma história bonita, Gabriela respondeu. Teve partes tristes, mas o final foi feliz. O final ainda não chegou, Ricardo disse. Nossa história continua todos os dias. É verdade, Marina concordou. Mas a parte mais importante já foi escrita. A parte onde a gente se encontrou e decidiu ficar junto para sempre. Naquele momento, olhando para todas aquelas pessoas que amava reunidas na sala da sua casa, Ricardo se lembrou do homem que havia sido 3 anos atrás. Um homem rico, mas vazio, bem-sucedido, mas solitário, que chorava sozinho em praças públicas porque não tinha ninguém que realmente se importasse com ele. E agora olhava ao redor e via Marina, a menina corajosa que havia mudado sua vida com uma pergunta simples. Gabriela, que havia trazido ainda mais luz para sua família. Benedita, que havia se tornado a mãe que ele nunca teve. Patrícia, que havia encontrado o caminho de volta para o amor. E todas as outras crianças que haviam transformado sua casa em um lar verdadeiro. Vocês sabem qual é a parte mais incrível dessa história toda? Ele disse. Qual? Perguntaram várias vozes. É que ela começou com um ato de coragem de uma menina de 3 anos. Marina poderia ter passado direto por mim naquela praça, poderia ter ficado com medo de um homem estranho chorando. Mas ela escolheu se aproximar, escolheu oferecer seu carinho, escolheu dividir sua boneca. E mudou tudo, Marina disse simplesmente. Mudou tudo, Ricardo concordou. Mais 5 anos se passaram. Marina e Gabriela agora tinham 15 anos. Haviam crescido juntas, estudado juntas, brigado e se reconciliado como irmãs verdadeiras fazem. As outras crianças da casa também haviam crescido, e algumas já haviam saído para formar suas próprias famílias, sempre mantendo contato e sempre voltando para visitar. Benedita agora estava com 70 anos, mas continuava sendo a matriarca amorosa da família. Patrícia havia encontrado seu lugar como a amiga-mãe, como Marina a havia definido anos atrás. Ricardo continuava sendo o pai presente e carinhoso que havia aprendido a ser. Em uma tarde de domingo, a família estava reunida na praça onde tudo havia começado. Era um programa que faziam regularmente, uma forma de lembrar de onde haviam vindo. Marina estava sentada no mesmo banco onde Ricardo chorava 8 anos atrás. Nina, agora com 15 anos de idade e ainda mais surrada, estava ao seu lado. Vocês acham que se eu não tivesse me aproximado do papai Ricardo naquele dia, nossa família teria se formado de outra forma? Marina perguntou para Gabriela. Acho que sim, Gabriela respondeu. Acho que a gente estava destinada a se encontrar. Talvez não do mesmo jeito, mas de algum jeito. Por que você acha isso? Porque o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. E o nosso é amor verdadeiro. Marina sorriu e abraçou Nina. Obrigada, sussurrou para a boneca, por me dar coragem naquele dia. Por me ensinar que se aproximar de alguém que está triste pode mudar 2 vidas ao mesmo tempo. Naquele momento, uma menina pequena de uns 4 anos se aproximou delas. Estava sozinha e parecia perdida. Você está perdida? Marina perguntou, reconhecendo o olhar confuso da criança. Estou procurando minha mãe. A menina respondeu, começando a chorar. Marina olhou para Gabriela e as duas se levantaram imediatamente.
Vamos te ajudar a encontrar sua mãe, Marina disse, estendendo a mão para a criança. Como ela é? Enquanto ajudavam a menina a procurar pela mãe, que foi rapidamente encontrada apenas algumas árvores adiante, Marina sentiu uma sensação familiar. A sensação de que pequenos atos de bondade podem ter consequências enormes. Obrigada por me ajudarem, a mãe da menina disse quando se reencontraram. De nada, Marina respondeu. Todas as crianças merecem estar seguras e com suas famílias. Depois que a mãe e a filha se afastaram, Gabriela olhou para Marina. Você percebeu o que acabou de acontecer? O quê? Você fez exatamente o que fez comigo há 8 anos. Se aproximou de alguém que precisava de ajuda. Marina olhou para Nina e depois para toda a sua família que estava espalhada pela praça brincando e conversando. Acho que aprendi com a melhor professora, disse ela, se referindo à boneca. Na verdade, uma voz disse atrás delas, acho que você nasceu sabendo fazer isso. Era Ricardo que havia se aproximado e ouvido a conversa. Papai, Marina se virou para ele. Você acha que nossa história pode inspirar outras famílias? Tenho certeza que sim. Vocês duas, sem saber, já inspiraram muitas pessoas só por serem quem são. Como assim? Os vizinhos, os professores da escola, os amigos que vocês fazem, todo mundo que conhece nossa família sai inspirado de alguma forma. Porque vocês mostram que família é sobre amor, não sobre perfeição. Naquele momento, Benedita se aproximou do grupo. Sobre o que vocês estão conversando? Perguntou ela. Sobre como nossa família pode inspirar outras pessoas. Gabriela respondeu. Ah, já inspiram, Benedita disse. Vocês sabiam que 3 famílias da nossa rua adotaram crianças depois de conhecer vocês? Sério, as meninas perguntaram em uníssono. Sério, e a dona Maria da padaria sempre fala como vocês a inspiraram a ser mais paciente com os netos dela. E o seu João do mercado disse que depois de conhecer nossa família, ele começou a ajudar mais as crianças de rua que aparecem por lá, Ricardo acrescentou. Marina e Gabriela trocaram olhares surpresos. A gente nem sabia que estava inspirando alguém, Marina disse. É assim que funciona, Patrícia disse juntando-se ao grupo. As melhores inspirações são aquelas que acontecem naturalmente, sem forçar. Igual a Nina, Gabriela disse. Ela inspirou nossa família inteira sem nem tentar. Todos olharam para a boneca surrada que Marina ainda carregava, mesmo aos 15 anos. Vocês acham que um dia eu vou ser muito velha para a Nina? Marina perguntou. Nunca. Todas as vozes responderam ao mesmo tempo. Porque Nina não é só uma boneca, Benedita explicou. Ela é o símbolo da nossa família, do amor que nos une, da coragem que nos guia e da esperança que sempre mantemos. E símbolos não envelhecem, Ricardo concluiu. Naquela noite, já em casa, a família se reuniu para o jantar como sempre faziam. A mesa estava cheia de comida, risadas e conversas. Marina olhou ao redor e teve uma das suas percepções profundas que sempre surpreendiam os adultos. Vocês perceberam que somos uma família de pessoas que se salvaram umas às outras? Disse ela de repente. Como assim? Patrícia perguntou. O papai Ricardo estava triste e sozinho, e eu e a Nina o salvamos dando amor e propósito. A Gabi estava sozinha em Portugal, e a gente a salvou trazendo ela de volta para perto da família. Você estava carregando culpa e tristeza, e a gente te salvou dando perdão e aceitação. A tia Benedita estava sobrecarregada cuidando de muitas crianças sozinha, e a gente a salvou trazendo o papai Ricardo para ajudar. Todos ficaram em silêncio, processando as palavras de Marina. E você e a Gabriela, Ricardo disse finalmente, salvaram a si mesmas, escolhendo se manter unidas apesar de tudo que aconteceu. Na verdade, Gabriela disse, acho que quem salvou todo mundo foi a Nina. Como assim? Ela deu coragem para a Marina se aproximar do papai Ricardo. Ela foi a ponte que conectou nossa família. Sem ela, nada disso teria acontecido. Marina pegou Nina e a colocou no centro da mesa. Nina, disse ela solenemente, muito obrigada por salvar nossa família. Muito obrigada, Nina. Todos repetiram em coro, alguns rindo, outros emocionados. Vocês sabem o que isso significa? Marina perguntou. O quê?
Várias vozes perguntaram. Significa que Nina é oficialmente o membro mais importante da nossa família. Ei, João protestou brincando. E a gente? Vocês são importantes também. Marina riu. Mas Nina é tipo a fundadora da família. A presidenta vitalícia, Gabriela sugeriu. A madrinha universal, Luana acrescentou. A guardiã dos nossos corações, Benedita disse poeticamente. A prova de que amor não tem a ver com tamanho, aparência ou valor, Ricardo concluiu, olhando para a boneca surrada que havia mudado todas as suas vidas. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Marina colocou Nina em seu lugar especial na estante da sala. Mas antes de sair, ela sussurrou. Nina, obrigada por me ensinar que coragem é se aproximar de quem precisa de amor. Obrigada por me mostrar que família pode ser criada a partir de escolhas, não só de sangue. E obrigada por me dar a melhor família do mundo. E como sempre acontecia quando Marina falava com Nina, ela poderia jurar que viu a boneca sorrir. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma ideia. Correu para o quarto de Gabriela e a acordou. Gabi! Gabi! Tive uma ideia incrível. Que horas são? Gabriela resmungou ainda sonolenta. Não importa. Escuta minha ideia. E se a gente criasse um projeto para ajudar outras crianças a encontrarem famílias? Gabriela se sentou na cama, mais acordada agora. Como assim? A gente podia visitar orfanatos, casas de acolhimento e contar nossa história. Mostrar para as crianças que sempre há esperança de encontrar uma família. E para os adultos também. Gabriela se animou com a ideia. Mostrar que a adoção pode funcionar de formas diferentes. Exato. E a Nina podia ser nossa mascote. Acho uma ideia incrível. Gabriela saltou da cama. Vamos falar com os adultos. Durante o café da manhã, as meninas apresentaram sua ideia para a família. Vocês querem criar um projeto social? Benedita perguntou, orgulhosa. Sim, para ajudar crianças e famílias se encontrarem, Marina explicou. Como vocês imaginam que funcionaria? Ricardo perguntou. A gente podia começar pequeno, Gabriela disse. Visitando uma casa de acolhimento por mês, contando nossa história, brincando com as crianças e conversando com famílias que estão pensando em adotar, Marina acrescentou, mostrando que não precisa ser perfeito para funcionar. E o nome do projeto? Patrícia perguntou. As meninas se olharam e sorriram. Projeto Nina, disseram em uníssono. Perfeito, Benedita aprovou. Conto com o apoio de vocês? Marina perguntou para os adultos. Sempre, os três responderam juntos. E assim nasceu o Projeto Nina. Começou pequeno, com visitas mensais a uma casa de acolhimento local. Marina e Gabriela contavam sua história, sempre acompanhadas de Nina, mostrando para as crianças que família pode ser encontrada nas formas mais inesperadas. O projeto cresceu organicamente. Outras famílias adotivas começaram a participar, compartilhando suas próprias histórias. Assistentes sociais começaram a convidar a equipe do Projeto Nina para dar palestras em cursos de adoção. Em 2 anos, o projeto estava atendendo 5 casas de acolhimento na cidade e havia ajudado a facilitar 17 adoções bem-sucedidas. Vocês perceberam que vocês criaram um movimento? Ricardo disse para as meninas durante uma das reuniões de avaliação do projeto. Como assim? Marina perguntou. Vocês não só encontraram sua própria família, agora estão ajudando outras pessoas a encontrarem as delas. É a Nina, Gabriela disse. Ela é contagiante. Na verdade, Benedita corrigiu, são vocês duas que são contagiantes. Nina é só o símbolo do que vocês representam. E o que a gente representa? Marina perguntou. Esperança, Patrícia respondeu. Vocês representam a prova de que amor sempre encontra um caminho. 3 anos depois, Marina e Gabriela estavam terminando o ensino médio. O Projeto Nina havia se tornado uma organização não governamental reconhecida, ajudando famílias em todo o estado. Em uma cerimônia de premiação por trabalho social, as duas receberam uma medalha de honra ao mérito. Durante o discurso de agradecimento, Marina segurava Nina e disse: Essa medalha não é nossa. É de uma boneca surrada
que teve coragem de inspirar uma menina de 3 anos a se aproximar de um homem triste em uma praça. É de uma mulher chamada Benedita, que abriu sua casa e seu coração para crianças que precisavam de amor. É de um pai que não desistiu de procurar suas filhas. É de uma mãe que teve coragem de voltar e consertar seus erros. E é de todas as crianças que nos ensinaram que família não é sobre perfeição, é sobre escolha. O auditório se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Naquela noite em casa, a família toda se reuniu para celebrar o prêmio. A medalha foi colocada ao lado de Nina na estante especial. Vocês acham que algum dia vamos parar de nos surpreender com o que essa família consegue realizar? Ricardo perguntou. Espero que não, Marina respondeu. Quero passar a vida inteira me surpreendendo com as pessoas que amo. E se um dia vocês tiverem suas próprias famílias? Benedita perguntou. Vão ensinar para seus filhos a história da Nina? Claro, as duas responderam imediatamente. E vão passar a Nina para eles? Patrícia perguntou. Marina segurou a boneca e a olhou nos olhos de plástico gastos. Nina não é minha, disse ela finalmente. Ela é da família. Vai ficar aqui para sempre, para qualquer criança que precise dela. Igual ao amor, Gabriela acrescentou. Não é de uma pessoa só, é de toda a família. Fim da história. E agora nos conte, o que você achou dessa história emocionante? Patrícia tomou a decisão certa ao voltar? Marina e Gabriela nos ensinaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Deixe sua opinião nos comentários. E se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras.